Salve Dev, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero abordar um pouco mais sobre a biblioteca Requests, tá? Vamos aprender passo a passo como utilizá-la para fazer uma request para uma URL e trabalhar com os dados de retorno. Tranquilo? Eu já deixei pronto aqui na tela um escopo inicial, tá? Então a primeira coisa que eu fiz foi instalar e importar a biblioteca Requests, tá? Vou assumir que você já possui o Python instalado, beleza? Mas se você quiser a mesma versão que eu estou utilizando, nesse momento a versão do meu Python é a 3.11.4, beleza? Vamos utilizar também o ambiente virtual, tá? Se você não quiser fazer uso do ambiente virtual, não tem problema nenhum. Eu vou utilizar, porque como eu instalo muitas bibliotecas aqui, eu gosto de ter tudo versionado para evitar conflitos no meu computador. Então, para a gente chamar o ambiente virtual, como a gente já viu diversas outras vezes aqui, eu vou chamar o Python, vou passar a flag "-m", vou chamar o virtualenv e vou dar um nome para minha pasta. No caso, eu gosto de utilizar sempre o .env, beleza? E além do Python instalado, a gente também vai utilizar a biblioteca Requests, tá? Para isso a gente precisa instalar ela. Deixa eu só ativar o meu ambiente virtual. E aí eu vou dar um pip install requests, beleza? Vamos aguardar um pouquinho só para ele fazer a instalação. Vou dar um clear aqui e vou dar um pip freeze só para que você consiga visualizar a versão que eu estou utilizando, tá? Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão mais recente, né, da Requests é a 2.31.0, beleza? Então, com a instalação feita, com o ambiente virtual ativado, vamos partir agora para o nosso código. Antes da gente partir para o código, vamos entender primeiro o que são métodos HTTP, tá? O HTTP é um protocolo de comunicação, ou seja, são convenções de regras e padrões que possibilitam uma conexão e a troca de dados entre dois sistemas, beleza? Normalmente, esse modelo é baseado no cliente-servidor, ou seja, de um lado temos o navegador, que é quem vai fazer, por exemplo, a requisição para um determinado servidor. E esse servidor vai ter a responsabilidade de retornar informações, aquelas informações que o navegador fez a requisição inicialmente. Beleza? Com isso em mente, a primeira requisição que nós vamos fazer, ela vai ser do tipo GET. Tá? O que é uma requisição? Do tipo, quais são os métodos presentes, né, dentro de um protocolo? A gente tem diversos métodos. São eles, por exemplo, o método GET. Deixa eu só... O corretor aqui ajudou. O método GET, o método POST, o método PUT, o método DELETE. E a gente tem alguns outros também, tá? PET, CONNECT, OPTIONS, TRACE. Mas vamos focar só nesses quatro aqui por enquanto, beleza? GET, POST, PUT e DELETE. Então, o GET, ele é um método, assim como o próprio nome GET denomina, né? Ele é usado para requerer um dado específico, beleza? Então, aqui, inicialmente, vamos usar o método GET, beleza? Então, por exemplo, eu quero que... Vamos pedir ao servidor que ele traga, ele get para a gente um dado, beleza? Agora, a gente tem também o método POST, tá? Inicialmente, nesse vídeo, a gente vai focar só nesses dois métodos, GET e POST, beleza? Diferentemente do GET, o GET ele serve para trazer informações apenas. Você vai falar, eu quero o dado tal. E o POST, ele permite que a gente envie dados para o servidor. Não só faça a requisição de um dado, a gente pode enviar também. Então, supondo que eu preciso criar, eu quero que o servidor crie um recurso, um registro, né, dentro da minha tabela de dados. Para isso, eu preciso passar para o servidor um nome, por exemplo. Então, nesse caso, a gente usaria uma chamada do tipo POST, beleza? Essa introdução é mais para ficar um pouco mais claro, tá? E agora a gente vai ver no código
de fato, como utilizar uma requisição GET. Para exemplificação de requisições, eu separei uma API, tá? Essa API ela é gratuita. O link dela está aqui na descrição, se você quiser utilizar e visualizar a documentação. Tá? Ela é a Deck of Cards, essa é a API. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável dentro do nosso código, que eu vou chamar de URL. Tá? E ela vai receber o endpoint, né, dessa API, Deck of Cards API. Beleza? Então, o que essa API faz, só para exemplificar e explicar um pouco mais dela? Ela simula um baralho virtual. Então, nesse primeiro endpoint que a gente vai fazer a chamada, a gente está mandando que o código embaralhe, né? Essa API vai embaralhar um baralho fictício para a gente e vai devolver como resposta uma ID, que é a representação única desse baralho. Tá bom? Então, vamos fazer a requisição. Para a gente começar, a gente vai primeiro definir aqui, como eu já deixei a estrutura pronta, a gente vai definir a nossa função getURL. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável. Eu vou chamar ela de R. E essa variável R vai receber a resposta da nossa chamada get. Beleza? Para que eu faça uma requisição, eu preciso chamar a biblioteca requests e eu vou procurar requests.get. Tá? Então eu vou chamar o método get dessa biblioteca e ela precisa, como você pode ver na tela, ela recebe várias possibilidades de parâmetros. Tá? E a gente vai usar aqui, a gente vai passar para ela somente o URL por enquanto. Beleza? Em seguida, a gente quer visualizar esse R. Então eu vou só printar na tela o R para a gente ver o que é retornado. Beleza? E dentro da nossa função main aqui, eu vou só chamar essa função getURL. Abrir e fechar parênteses. Agora, vamos limpar aqui o console e vamos digitar Python main.py para que esse código seja executado. Opa! Na tela, no console, a gente consegue ver um response 200. Tá? Nesse momento, é importante dar um passinho atrás, só para a gente entender o que é esse 200 que retornou aqui. Todas as respostas que vêm de métodos HTTP, elas têm um código. Tá? Esse código pode ser de 100 até 599. Tá? Por padrão, eu vou deixar o link aqui na descrição para você visualizar melhor, mas existe uma norma, né, de o que cada código representa. Respostas que são bem-sucedidas, ou seja, que o servidor retornou com sucesso, elas vão de 200 até 299. Então, quando a gente recebe esse status 200 na nossa resposta, significa que recebemos a resposta com sucesso. Tá? Mesmo assim, essa resposta ainda não mostra para mim o que eu quero. Cadê a minha ID desse baralho? Então, aqui dentro do R que a gente está printando, a gente vai adicionar um ponto text. Tá? E assim a gente vai acessar o texto da resposta. Novamente, o código está salvo, eu vou executar de novo o meu arquivo main.py. Beleza? E, opa, agora a resposta que a gente vê na tela é diferente. Como a gente já viu aqui também anteriormente, isso aqui é um JSON, né? É uma forma de conversação via web. Tá? Isso é um JSON bem a grosso modo. E a gente tem dentro desse JSON 4 chaves no caso. Né? A gente tem sucesso, que tem o valor de true. A gente tem o deck ID, que tem um valor de ID aqui aleatório. A gente tem remaining, que representa o número de cartas restantes dentro do meu baralho. E a gente tem o shuffled, que significa que o nosso baralho foi embaralhado, né? Já que o valor dele é true. Beleza? Então, agora, olhando na documentação da API, a gente tem um segundo endpoint. Então, esse URL aqui, ele é um URL de gerar baralho. O segundo endpoint para o qual a gente vai fazer uma chamada é um de draw a card, ou seja, lá dentro, né, da documentação existe um outro valor onde a gente passa, vou botar o URL aqui na tela para você. Vamos colocar aqui puxar carta, apesar de o resto estar em inglês, não tem problema. Vamos colocar aqui puxar carta é igual a essa URL. Tá? Então, observando aqui na URL,
ela é bem parecida com a URL que a gente criou, né, o baralho. Então a gente criou um deck count igual a 1, ou seja, tem um baralho lá de 52 cartas. E na segunda URL, né, no segundo endpoint, a gente tem aqui um deck ID que precisa ser substituído. Então, lembra lá na primeira resposta que a gente recebeu um deck ID? Eu vou copiar esse valor e vou colar ele dentro do meu novo endpoint, tá? Eu vou adicionar aqui um F para a gente formatar essa string da maneira adequada, abrir e fechar colchetes, e aqui dentro eu vou colar, na verdade, vamos criar uma variável para essa ID igual, para ficar mais organizado, e aqui dentro eu vou passar o ID, beleza? Assim o format string fica adequado também. Então, o que a gente está falando com essa nova URL? Então eu estou falando, API do Deck of Cards, por favor, acesse o deck de ID, esse número gigantesco aqui, e eu quero que você faça o método draw que você tem aí dentro do seu servidor, e eu vou dar um count de 2. Esse count aqui provavelmente representa o número de cartas, tá? Então vamos visualizar isso aqui. Eu vou trocar lá no getURL, eu vou trocar a URL agora para o puxar cartas, beleza? Não vou limpar o terminal para a gente ter a visualização ali do ID ainda, e vou executar novamente esse código. Opa, beleza. Novamente a gente teve uma resposta, tá? Se a gente printasse só o R, essa resposta também seria um 200, porque significa que voltou com sucesso lá do servidor. E dessa vez o texto da resposta ele veio bem maior do que os anteriores, do que o anterior no caso, né, que a gente pode ver aqui. Ele também trouxe uma key de sucesso e uma key de deck ID. Mas dessa vez a gente tem uma key diferente aqui na frente, que é a cards. A cards é uma lista, tá? Essa é uma lista de objetos, onde ela traz para a gente, no caso aqui são 2 objetos, né? Ou seja, como a gente deu o draw de 2 cartas, ela foi lá nesse baralho e trouxe 2 cartas, tá? Agora ele traz também quantas cartas remanescentes dentro do nosso baralho, agora 50, porque a gente puxou 2. E assim a gente fez aí 2 requisições HTTP do tipo GET. Tranquilo? Se ficou qualquer dúvida até aqui, não se esqueça que temos o Discord, tá? Pode deixar aqui no comentário, mas também pode me chamar direto lá pelo Discord. Qualquer dúvida de implementação, eu estou à disposição para ajudar. Agora que temos o nosso baralho criado e já vimos como fazer uma requisição do tipo GET, vamos testar uma requisição do tipo POST. Tá? Para isso, lá na documentação da API, a mesma que você tem aqui na descrição, a gente vai utilizar o endpoint brand new deck. Ou seja, esse endpoint tem como função criar um novo baralho. Tá? Vou colocar na tela aqui a URL desse novo endpoint. Eu vou chamar de criar baralho. Então estou criando uma nova variável e essa variável vai receber o valor, né, a URL desse endpoint. Tá? Então, lá dentro da documentação, ele fala para a gente que essa URL pode receber uma chamada tanto GET quanto POST. Para que a gente faria um POST para ela, por exemplo? Vamos fazer primeiro um GET e vamos visualizar o resultado. Perfeito. O resultado é exatamente o mesmo daquela primeira URL que nós utilizamos. Só que agora eu quero adicionar dentro dela, eu quero pedir que esse baralho venha com coringas, né? Essas 52 cartas não representam coringas. E eu quero incluir, né, 2 coringas nesse baralho. Para isso, a gente vai precisar usar uma requisição do tipo POST. Porque a gente vai passar um parâmetro, né, para esse endpoint, falando que eu quero que os jokers estejam ativos. Tá? Então, vamos para o código. A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o tipo da requisição. A gente até agora tem utilizado o GET. Eu vou trocar o requests.get para requests.post. Beleza? O meu endpoint, que é o criar baralho,
vai continuar o mesmo. E agora eu vou adicionar aqui um parâmetro data. E esse data vai receber um objeto, né? Um dicionário. E como diz a documentação, eu preciso adicionar o seguinte valor para colocar coringas no nosso baralho. Jokers underline enabled igual a true. Tá? Você observa que aqui, dessa maneira, o VS Code está reclamando. Ele está falando, ó, tem alguma coisa errada aí. E de fato, tem. Como a gente está passando em data, a gente precisa passar aqui um dict. Tá? Um dict é aquele objeto, né, de chave e valor, onde a chave é única. Tá bom? Então, para transformar isso aqui em um objeto, em um dict, é bem simples. Eu vou só colocar esse jokers underline enabled em aspas duplas, o true também, e o símbolo de igual eu vou transformar em 2 pontos. Beleza? Vamos executar novamente esse código, reforçando que agora a nossa requisição é do tipo post. Tá? Os status de resposta, como a gente viu lá, o 200, não mudam para nenhum tipo de requisição. Eles seguem sempre um range pré-definido. Também está aqui na descrição se você quiser saber mais o que significa cada um dos status code. Tá? E vamos executar esse código aqui agora para ver qual é a resposta agora desse post. Tá? Então, observando que o nosso baralho anteriormente, sem passar o valor, ele tinha 52 cartas. Beleza, já temos a nova resposta, né? A ID do deck mudou, porque ele criou um novo baralho. Só que agora o nosso baralho tem 54 cartas e não mais 52. Beleza? Então, significa que o nosso parâmetro, né, a gente passou aí uma observação, né, para o servidor falando com ele, ó, eu quero que você crie um baralho, mas eu preciso que esse baralho esteja com os coringas ativos. Beleza? Então, para isso que serve a requisição post. A gente vai informar para o servidor um dado, a gente vai entregar para ele alguma coisa. Beleza? Então, aqui a gente tem uma visão parcial, né, uma visão inicial aí do básico de como utilizar as requests dentro do Python. Tá? Se você ficou com qualquer dúvida desse vídeo, não se esqueça que o Discord está aqui na descrição. Se você quiser me chamar lá para tirar dúvidas, se quiser mandar direto na comunidade também, fique à vontade. Beleza? E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.